De tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa, ficou um pouco. São incontáveis as interpretações de resíduos de Carlos Drummond de Andrade, como é comum a arte, molde de nossa identidade social ao passar por nosso filtro pessoal. Nos tornamos coautores da obra e damos a ela o nosso próprio significado a partir das experiências e do entendimento do mundo que carregamos. No entanto, em comum, temos o convite do poeta para ponto de partida de nossa reflexão. A busca pela perenidade é composta por fragmentos e resíduos daquilo que vivemos, daquilo que o espírito de nosso tempo nos oferece, daquilo tudo o que pensamos, mas, fundamentalmente, tudo aquilo que sentimos. Ser hermético em caráter privado, esse mesmo exercício ganha contornos e complexidade exponencial se expandindo à nossa sociedade, ou às nossas sociedades. Se tudo fica um pouco, quais medos, quais ascos, quais gritos gagos nós, como corpo coletivo, estamos dando? Onde está guardada a nossa rosa e seus espinhos? De nosso Brasil colônia, de nosso Brasil monárquico, de nossa República Velha, de um Brasil pretensiosamente do futuro que apresenta tantos retrocessos, ficou um pouco de quê? Como chegamos onde estamos? O confuso, o dissonante nos impacta diariamente. Na panela de pressão do convívio social, o apito do vapor, por vezes, é a bala. Mas uma coisa é certa, como disse o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, o gatilho nunca é disparado por uma única pessoa. O sistema é foda, parceiro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva, nosso espaço para refletirmos sempre em busca de um país mais justo, mais amoroso, mais digno de nosso pertencimento. E hoje nós temos o nosso primeiro repeteco. Ele já esteve aqui com a gente nos primórdios do Conversa, mas também, para nossa sorte, o cara não para de produzir. Recebemos novamente em nossos estúdios aqui da TBT, na Avenida Paulista, o mestre em Ciências Sociais e um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ele já foi ouvidor da Polícia de São Paulo e acumula passagens como secretário de Segurança nas cidades de Diadema, São Bernardo e São Paulo. Coordenou o Grupo de Trabalho de Segurança do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, presidiu o Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, fez parte do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, atualmente coordena o Núcleo de Segurança Pública na Democracia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. E está aqui, conforme prometido, para o lançamento do seu novo livro, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Seja muitíssimo bem-vindo, querido Benedito Mariano. Querido Dom Rapaz, prazer. Prazer estar de volta. Sorte a minha de primeiro repeteco, ou seja, o primeiro convidado depois da nossa estreia em setembro. Coincidentemente foi você. Alegria minha. Você Obrigado. me prometeu que quando lançasse o livro você viria aqui e cumpriu a palavra. É uma alegria. Esse livro é uma coletânea do que eu escrevi nos últimos 30 anos. Né? Alguns artigos em parcerias, são 60 artigos que procura demonstrar que há uma integração entre segurança pública, direitos humanos e democracia. Os artigos versam sobre isso e, por alegria minha, meu querido amigo Tarso Genro fez o prefácio do livro. Para mim é um grande intelectual do PT. Eu tenho, nos últimos 3 anos, dialogado muito com o Tarso Genro. Então é uma alegria estar aqui no seu programa para falar
desse livro. Muito bem, nós vamos falar, e esse aqui, essa questão do calcanhar de Aquiles, eu concordo absolutamente, você sabe disso, aliás, você é minha referência sempre em relação à segurança pública. Quando nós entramos nesse inferno astral, se é que a gente pode chamar de inferno astral, em 2018, a única plataforma, entre outras razões que fez o Bolsonaro ser eleito, a plataforma dele era justamente em relação à segurança pública. Exatamente. Bandido bom, bandido morto, que é a nossa maior contradição. E desde essa época eu dizia, cara, não é possível que eu não apenas não tinha chegado a essa nomenclatura ou esse conceito, o calcanhar de Aquiles da esquerda. Mas aquele dia da vitória dele eu senti isso, eu falei, cara, como a gente, sabe? E aí eu quero te perguntar como e quando que o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático passou a ser a segurança pública? Eu acho que desde o início da transição, viu, Dom Ernesto? Na verdade, os governos da esquerda e do campo democrático não priorizaram uma agenda de segurança pública, né? Então, basicamente, repetiam o que já acontecia antes, não mexeu no sistema, não propôs nenhuma reforma no sistema. Eu não tenho dúvida que o crescimento da extrema-direita tem muitos fatores, mas um deles é a omissão da esquerda e do campo democrático nesse tema, né? Com raras exceções, eu vou citar dois governadores que minimamente se preocuparam com a agenda da segurança pública. Mário Covas, que eu tenho orgulho de ter trabalhado com ele 5 anos, aprendi muito com Mário Covas, e o Olívio Dutra. Olívio Dutra, na gestão dele, ele escolheu o falecido Paulo Bisol, senador Bisol, para ser secretário, e foi o primeiro governador que tomou a iniciativa de reformar o regulamento disciplinar da Brigada Militar. Tá. Né? Porque, basicamente, o regulamento das PMs reproduzem o regulamento do Exército. Ou seja, se preocupa mais com as questões internas nos quartéis do que na rua. Porque o regulamento das Forças Armadas, do Exército, é um regulamento interno, né? O projeto do Olívio Dutra fez exatamente o contrário. Se preocupar mais com o comportamento do policial na atividade fim, na rua, e não quando ele volta com a viatura para o quartel. Eu fiz parte da comissão que elaborou, ele bancou o novo regulamento disciplinar da Brigada por decreto, não tinha maioria na Assembleia, acabou o governo, voltou o regulamento anterior. Mas teve a coragem, pela primeira vez, de fazer esse debate para ter um código de conduta que condiz com o trabalho de polícia de caráter civil, que a segurança pública é um trabalho de caráter civil. Então, nós nos obtimos disso, né? Eu fui um dos coordenadores do programa de segurança pública do presidente Lula de 2002. Eu, Luiz Eduardo Soares, Roberto Aguiar e Biscaia. O governo Lula, 2002. Nós fizemos o maior programa de reformas constitucionais e infraconstitucionais do sistema de segurança pública. Muito amplo, né? Fizemos debate no país inteiro, ouvimos mais de 2.000 pessoas, né? Um grande programa. Nós lançamos no Congresso Nacional, na época o presidente era o Fernando Henrique? Não, o Tancredi, o Aécio. O presidente da Câmara. Ele fez o discurso dizendo que era o programa mais amplo de reforma no sistema de segurança pública. E qual foi o problema? Não saiu do papel. Então, eu quero dizer que a esquerda e o campo democrático, em especial o PT, foi o que mais produziu propostas de mudança no sistema de segurança pública. A nossa dificuldade, e aí é o nosso calcanhar de Aquiles, é de quando a gente vira governo, nós não implementamos aquilo que nós propusemos.
Esse é o problema. Né? O grande programa de 2002 não saiu de papel. No programa a gente propunha, basicamente, criar o Ministério da Segurança Pública, porque elevaria a Secretaria Nacional de Segurança Pública a status de Secretaria Especial da Presidência. Era um ministério, não saiu do papel. Né? E qual a importância disso, de você ter esse ministério? Porque é uma demanda agora também de parte dos especialistas como você da segurança pública. No livro você vai depois perceber, tem um artigo meu de 2006. Né? Em 2006, o nome do artigo é Por um Ministério da Segurança Pública. Então, eu já trabalho com essa agenda de ter um ministério há quase 20 anos. Né? É fundamental, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Justiça é muito amplo, tem muitas frentes. E aí é mais uma demanda à segurança pública. Né? Precisa ter, pela complexidade e importância do tema, tem que ter um órgão gestor próprio para dar visibilidade à política nacional de segurança pública, que eu acho que em toda a transição democrática teve muito pouca. Né? Muita pouca política nacional de segurança pública. E essa visibilidade é fundamental, né? Tem que assumir essa agenda, tem que assumir. Né? Quer dizer, não adianta dizer que isso é problema dos estados, né? Porque, na verdade, se temos problemas na segurança pública em qualquer estado, o governo federal também é atingido, porque é o país, né? E nós vivemos situações graves. Aqui em São Paulo, talvez nós vivemos hoje a maior crise da segurança pública na história de São Paulo, né? Nós vamos falar sobre isso. Policiais envolvidos com o crime, uma política sistemática de mortes nas periferias, enfim. O presidente Lula chegou a anunciar na campanha que criaria o ministério. Eu me lembro. Né? Mas eu acho que ele levou em consideração a opinião do hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, que ele indicou para ser ministro da Justiça, e o Dino falou, eu quero justiça e segurança. Né? E aí ficou do período de um ano e pouco do Flávio Dino. Uma questãozinha, só para ilustrar. Eu te pergunto, o Flávio Dino, na tua opinião, ele achou que daria conta ou é uma questão conceitual de manter o Ministério da Justiça ou seja, não ter os dois ministérios? Ele achou que daria conta da visibilidade essas duas frentes ou é conceitual? Não, tem que estar dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça. Eu não acho que é conceitual, na minha opinião. Eu acho que é um pouco centralizar mais poder. Né? Achou que dava Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, então amplia. E a segurança pública é a principal referência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mesmo tendo importância com outros temas. Eu acho que a grande contribuição do Dino foi enfrentar de frente a narrativa da extrema-direita. O Dino foi o ministro do terceiro governo Lula que mais enfrentou a narrativa de extrema-direita. E com muita propriedade, muita graça, muita ironia também, isso é importante. Ele é um grande quadro político. Né? Ele enfrentou de frente e ganhava o debate da extrema-direita. Eu acho que falta, às vezes, o nosso campo disputar a narrativa com a extrema-direita, né? E o Dino fazia isso com muita propriedade. Mas, do ponto de vista da segurança pública, né, ele entregou muito pouco. Por isso que eu digo que precisa ter um ministério, porque criando um Ministério da Segurança Pública, tem que entregar sobre segurança pública, porque é um ministério próprio, né? E aí, evidentemente, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e todos os órgãos teriam que fazer parte desse ministério. Eu ainda sonho do presidente Lula criar. Né? Acho que o Lewandowski teve dois momentos importantes na gestão dele, que eu sou crítico de que nós entregamos muito pouco na área de segurança, mas reconheço que o decreto que regula o uso
da força por policiais. É uma coisa fundamental nesse período de crise na segurança pública. É evidente que é um decreto do presidente da República, mas saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eu manifestei publicamente o apoio a esse decreto do ministro Lewandowski. E segundo, a última forma da PEC, né, da segurança pública do Sul, ficou melhor que a original. Né? Eu, por exemplo, era muito crítico de transformar a Polícia Rodoviária Federal em polícia ostensiva da União. Porque todas as vezes em que ela cumpriu essa função, cometeu horrores, ocorrências absurdas. A última, em dezembro, metralharam uma família que, na véspera de Natal, uma menina, acho que está hospitalizada até hoje, teve em Sergipe, no Rio de Janeiro já teve outra. Então, não tem expertise para ser polícia ostensiva da União. Mudou isso, virou Polícia Viária Federal e só vai cuidar de ferrovias, da hidrovias e de rodovias. Não é mais polícia ostensiva. Eu até mandei uma mensagem ao secretário executivo parabenizando, que eu acho que ficou melhor essa redação. Né? Criou no Conselho, que não era previsto na primeira versão, o Conselho Nacional de Segurança Pública. Vai, a partir dessa nova proposta, vai ter membros da sociedade civil no Conselho. Não tinha sociedade civil no Conselho de Segurança. Então, ele teve a humildade de rever, encaminhou para a Casa Civil. Espero que o ministro da Casa Civil agora encaminhe o mês que vem, até o final do mês que vem, para o Congresso Nacional. Vai ser uma disputa. Eu acho difícil essa PEC passar pela correlação de força que temos hoje no Congresso Nacional. Mas é uma iniciativa importante, o ministro da Justiça e Segurança Pública encaminhar uma PEC que diz o que já deveria acontecer antes. Cabe ao governo federal estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Porque a lei que criou o SUSP, é de 2018, que foi no governo Temer. Raul Jungmann foi, em menos de um ano, o Ministério não demorou nem um ano, um bom ministro da Segurança Pública. Mas num governo sem legitimidade nenhuma, um governo golpista, né? De modo que a lei é uma boa carta de intenções, mas não estabelece claramente que cabe à União a coordenação da política de segurança pública. Eu preferia, para ser talvez uma forma mais curta de se chegar à política de segurança, reformar a lei do SUSP, e não uma PEC que tem a necessidade de ter mais votos, né? Mas, enfim, tomara que passe a PEC, é o primeiro passo. Eu fui o idealizador, acho que eu falei isso para você quando eu estive aqui. Eu fui o idealizador do conceito de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, no programa de segurança do presidente Lula em 2002. O conceito original do SUSP é que ele seria fruto de reformas constitucionais e infraconstitucionais para se ter uma nova segurança pública. A PEC do SUSP não propõe reformas. Então, ela é o início, mas está longe de ser aquele conceito de reformas. Nós temos dificuldade de reformar o sistema de segurança pública. Nós quem? A esquerda e o campo democrático. Você vai explicar melhor, porque eu fiquei bem interessado agora nesse ponto, depois do nosso intervalo. Pode ser? Benedito Mariano, sociólogo espertíssimo, que está aqui dando prazer novamente da gente bater um papo sobre, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, a segurança pública. Sai daí não, a gente está de volta já. De volta com Conversa Sem Curva, recebendo essa sumidade em segurança pública. Esse
calcanhar de Aquiles do campo progressista. Deixa eu só dar um recadinho antes da gente voltar para o nosso bate-papo, que é de utilidade pública. Anote aí. Nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. É um programa inédito aos domingos e outro também inédito às segundas. E avise seus amigos, seus parentes, pessoal tudinho aí, viu, para acompanhar. Na Grande São Paulo, basta sintonizar com o canal 44.1 da Antena Digital no ABCD Paulista pelo 512 da Claro TV e também estamos em parceria com TVs comunitárias da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou a qualquer momento, na palma da tua mão, pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site www.tvtnews.com.br, tá certo? Bom, Benedito Mariano, voltando aqui ao nosso calcanhar. No início do programa eu falei tendão de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. E eu concordo em absoluto contigo. A gente falava aqui sobre uma das propostas é a criação do Ministério da Segurança Pública. Seria essa a nomenclatura, né? Sim, Ministério da Segurança Pública. Da Segurança Pública. Para você entender, a gente tem o Ministério da Justiça, que tem várias atribuições. Quais são elas, Benedito? Dialogar com os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, STJ, STF, com todos os órgãos relacionados à justiça, a questão do sistema penitenciário também cabe à justiça, está tudo lá. Né? Emissão de passaporte, tudo no Ministério da Justiça. Tudo no Ministério. Então, um Ministério próprio daria mais autonomia para o ministro cuidar exclusivamente da justiça e o outro enfrentar... E a justiça, a gente está falando de polícia, né? O comando das polícias, né? A Polícia Federal. Hoje está a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que era um programa, mas continua existindo. E a proposta, então, seria que o Ministério da Segurança Pública ficasse com as polícias... Com as polícias, isso. E a Justiça... O combate à violência. A violência. Ficasse com as polícias da União e o diálogo com os estados, e a Justiça ficasse com todos aqueles órgãos relacionados à justiça, propriamente dito. Muito bem. Ao Poder eu Judiciário. Concordo em absoluto, porque eu imagino um pouco, e eu converso muito com especialistas como você de diversas áreas, e sempre tem essa questão, porque tem a questão política. Né? Eu vou citar um exemplo agora que você que está aí nos assistindo vai concordar comigo. Nós temos um problema com a comunicação. Esse governo está patinando, apanhando com a comunicação, que é uma coisa absurda. Aí você tem o Ministério da Comunicação e você tem a SECOM, né, que são duas coisas que, para mim, me parece um puxadinho que fizeram. Sabe? Então, assim, a ideia é que você tenha, né, uma política de comunicação do governo que tenha esse status, né, e de, inclusive, força política. Você falou de visibilidade, né? Eu acho força política. Força política, né? De ter um ministro que senta lá, que fala, né, publicamente, né, com a sociedade, né? Status só de ministério não adianta. Não adianta, tem que ter política, tem que ter política. Então a primeira proposta, né, seria essa, a gente ter um ministério, né, que tratasse exclusivamente da segurança pública. Por exemplo, Dom Ernesto, o ideal ter um ministério é que todo ano, a cada 2 anos, ocorresse uma Conferência Nacional de Segurança Pública. Em toda a República, só teve uma, no primeiro governo Lula, e depois não teve mais. Isso é uma demonstração de que a segurança pública não é uma agenda prioritária do governo federal. Hoje ou ontem saiu um artigo do Raul Jungmann, em que ele diz que o que está previsto na Constituição de 88, relacionado à segurança pública, está ultrapassado. Em linhas gerais, ele quis dizer o seguinte: faltou, no artigo 144 da Constituição Federal, dizer claramente que cabe à União estabelecer as diretrizes da segurança pública. Isso não está no artigo 144, que é o que a PEC do Lewandowski propõe. Eu diria que esse é o grande ponto da PEC
do Lewandowski. Cabe à União estabelecer a política nacional de segurança pública. A partir daí, não dá para dizer mais que é problema do Estado, porque o governo federal está dizendo que quer que a União estabeleça a diretriz, passou a ser a agenda prioritária. Eu espero que a PEC passe com todas as dificuldades. Mas voltando ao tema que eu sugeri no livro, O Calcanhar de Aquiles, eu vou citar um dado, por exemplo, que mostra o quanto a segurança pública não foi prioridade nos governos da transição democrática. Eu não quero aqui citar um ou outro governo. Sim. Né? Estamos falando da transição de 85 para cá. De 85 para cá não priorizou. Né? Existe um decreto da ditadura do presidente João Figueiredo, decreto 88.777 de setembro de 1983. O que diz esse decreto, que é conhecido nas referências policiais, principalmente nas PM, de R200? O R200, esse decreto, estabelece que cabe ao Exército Nacional o controle e a coordenação das polícias militares no Brasil. Tá aí. Cabe ao Exército controle e coordenação. Mas as polícias são estaduais. Para os governadores e governadoras, cabe planejamento e orientação. Ou seja, quem comanda, a partir desse decreto, efetivamente as polícias militares é o Exército Nacional. Por isso, polícias militares. Por isso, polícias militares. Eu te pergunto o seguinte: quais dos governos da transição democrática extinguiu esse decreto? Nenhum. Ele está vigorando até hoje. E nem essa discussão foi feita. Nem foi feita. Vai fazer 42 anos esse decreto. Eu quero falar sobre essa discussão porque, Benedito Mariano, quando se fala sobre isso, que seria basicamente a desmilitarização da polícia, das polícias militares que estão espalhadas pelo Brasil através do Estado. E quando a gente fala isso, mas vai desmilitarizar a polícia? Ou seja, a polícia não vai usar arma, a polícia agora vai ficar com flores, etc. Eu queria que você explicasse. Isso é importante que você fala, porque muitas vezes, e aí eu acho que as organizações, a sociedade civil, a esquerda pecou um pouco de não esclarecer o que é o termo desmilitarização, porque no senso comum ficou a ideia de que acabar com as PMs, extinguir as polícias militares. No meu entendimento, desmilitarização só tem sentido com 3 questões fundamentais. As polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército, que estava no programa de 2002 do presidente Lula, mudar os regulamentos disciplinares das polícias militares e os policiais militares não ser julgados por fórum especial nos tribunais de justiça militar. Ponto. Vai continuar existindo polícia militar, armado, não vai mudar, e os estados vão poder mais ter o controle efetivo das polícias. É isso. E aí, quer dizer, eu sou amigo de um coronel, o Coronel Marlon, peço permissão aqui para citá-lo, o Coronel Marlon. Ele é presidente da Federação Nacional dos Oficiais Estaduais das Polícias Militares. Eu dialoguei com ele sobre, por exemplo, as polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. A FENEM a direção da FENEM não mostrou ser contrária. Então cria-se um tabu de distanciamento, que um dos erros da esquerda e do campo democrático é não dialogar com as associações das polícias. Tem que dialogar com os policiais. Né? Só para trazer essa nossa conversa sem curva, para deixar mais sem curva ainda para o nosso público compreender. Quando a gente fala, elas são atreladas ao Exército, e isso é um erro porque a função, né, do Exército é combater o inimigo. E o inimigo, né, é externo. É isso. E quando a gente fala de inimigo, está aí a contradição. No meu entendimento, professor, o senhor me corrija. Está corretíssimo. Exatamente esse é o ponto. Porque a Polícia Militar, e nesse mandato, nesse governo do Tarcísio aqui em São Paulo,
Eu sinto isso caminhando na Paulista. Policiais militares olham pra gente como se a gente fosse inimigo, É não isso como mesmo. cidadão. É isso aí. Porque até quem faz alguma contravenção, seja ela criminal, civil ou etc., é um cidadão que cometeu um crime, ele não é um inimigo. Né? E por isso que eu acho, e eu, né, gosto muito de te ouvir, aprendi muito com você, que essa é a principal diferença. Está correto Está isso? corretíssimo, está corretíssimo. A doutrina de segurança nacional estabeleceu a política do inimigo não externo, mas interno. Interno. E isso está muito presente nas polícias militares por essa relação umbilical Sim. que ela ainda tem até hoje, através desse decreto, né? Do Figueiredo, presente até hoje. Né? Isso representa, só para ilustrar, Benedito Mariano, você é um amigo, eu fico mais à vontade de te interromper, você me perdoe. Lógico. Mas é que eu gosto de ilustrar. É por isso que a gente vê, às vezes o cara foge de moto, porque o cara está sem carteira de habilitação, ou a moto, vencido o documento, e o cara foge e o policial mata o cara, porque ele está olhando o cara como inimigo. É isso. Ele não... E aqui em São Paulo piorou, né? Porque com a política desenvolvida de segurança pública, governo Tarcísio, com o secretário Tenente Derrite, né? Eu chamo de tenente porque ele saiu da polícia, ele era tenente e virou capitão na reserva. Então é Tenente Derrite. É a milicialização da polícia militar, porque não dá para dizer que é uma atividade policial. Você citou aí uma batida com questão de documento de trânsito. Uma abordagem sobre... Que é como outro dia o cara jogou o cara de cima da ponte. Abordagem sobre trânsito, o policial joga o cidadão da ponte. Isso não é polícia. Isso não é polícia. Né? Isso não é polícia. A ação que vitimou, executaram o menino, a queima-roupa. O médico, né? Estudante de medicina. Porque o cara deu um tapa na viatura. Né? Então, o outro que passou na viatura e bateu, eles correram atrás. Isso há menos de 3 semanas. Sim. E agrediram o jovem que fez isso com a arma, e a arma disparou e matou a irmã dele de 16 anos. Né? Quer dizer, não dá. Mas esses casos comuns que casos isolados que se repetem, não são mais casos isolados. E isso, professor, está ligado a essa questão da concepção militar, de ter o inimigo. Porque parece que é uma guerra mesmo. Aí a pessoa pode falar, pô, não, mas peraí, né? Que também a bandidagem... Ok, a bandidagem também, nós precisamos olhar o problema e ter capacidade de fazer uma reflexão, né? De qual é a razão do aumento da violência e o fortalecimento do crime organizado. Que, como se não bastasse, a bandidagem fica fortalecida com a truculência da polícia militar, né, ou das polícias, e mais do que isso, agora se descobre que boa parte da segurança, né, do crime organizado é feita pelos policiais militares. Uma tragédia. Esse caso do empresário criminoso que foi executado à luz do dia no aeroporto internacional em Cumbica, isso nunca aconteceu em toda a República. Sim. É de uma gravidade absurda. E aí se descobre que quem executou foi um policial militar e que tem vários outros policiais militares e policiais civis envolvidos com o crime organizado. Por isso que eu te digo, essa política de linha dura, né, que eu acho que isso é uma pesquisa aí dizendo que a população apoia. Quero dizer, linha dura é ser duro contra pobres e negros e ser manso com o crime organizado. Aliás, esse episódio mostra isso. Aliás, aliados. Às vezes é manso e agora mostrou que tem vários policiais envolvidos diretamente com o crime. De modo que eu sou radicalmente contra essa política, né? Porque ela tem um pano de fundo eleitoreiro, demagógico. Né? O Caiado, o governador de Goiás, vive dizendo que não tem crime organizado no estado. Goiás, que ele acabou.
Goiás hoje é o principal, se não o primeiro, o segundo, entre tráfico de pessoas. Tem muita violência policial. Então ele criou uma ilha da fantasia. Sim, sim. É aquilo que você falou, a comunicação. Ele comunica, falou, vem para Goiás, que aqui não tem crime, né? Não tem crime organizado. Né? E muita gente acredita nessa mentira, nessa ilha da fantasia. Agora, aqui é mais grave. Aqui, eu acho que temos que acionar os organismos internacionais pela milicialização que está acontecendo com a polícia em São Que, para além da questão militar, agora é miliciana. É miliciana, é mais grave. É mais grave. É muito mais grave. É muito mais grave. E isso tem a ver muito, né, com... Porque eu puxei esse fio, professor, porque, para mim, o ponto-chave aí é essa questão militar. Porque é uma concepção, assim, quando o policial militar, e obviamente que não são todos, eu conheço vários policiais militares que são sérios. Quando você vê uma cena do cara espancando uma mulher no meio da rua, um policial espancando uma mulher, como a gente tem visto a todo momento, né? Ou uma mulher, outro dia uma mulher, apareceu uma mãe, era uma briga no portão de casa, né? Aquela cena é uma cena, mas de guerra. Mas quando a gente fala cena de guerra, eu estou falando aqui cena de guerra, não é que nós estamos lá, né, na faixa de Gaza. Não é isso. É você estar em São Paulo, né, num bairro periférico, normalmente, né, onde pessoas da pele preta e pobres são espancadas como se fossem inimigas do Estado. Então, o treinamento do cara no início dele na polícia, lá na academia de polícia, já traz essa concepção militar e de inimigo, que ele faz isso dentro de uma legitimidade impressionante. Para além disso, tem essa questão que eu vi o policial que jogou o outro da ponte, eu vi uma defesa de um deputado no Congresso Nacional. Dizendo que, querendo, parabenizando pela ação. E ele justificou da seguinte forma, olha, o problema é que quando vai na delegacia, vai lá e não resolve nada, ou seja, é a barbárie. É barbárie. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Bom, pode ser. Sai daí não, a gente está de volta já. De volta com o terceiro e último bloco do nosso Conversa Sem Curva, que recebe hoje, pela segunda vez, é o nosso primeiro repeteco, viu? O autor do recém-lançado Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, Benedito Mariano. Do jeito que o cara tem conteúdo, é engajado e produz, tenho certeza que é a segunda de muitas outras conversas com ele, aqui na TVT. Bom, mas antes de voltar para o nosso bate-papo, vamos para a nossa dica de hoje, que não poderia ser outra. O lançamento do livro do Benedito Mariano, né, que está aí na tela, olha. Uma coletânea de artigos que integra segurança pública, direitos humanos e democracia, com prefácio de Tarso Genro. Vai acontecer amanhã, 27 de janeiro, nessa segunda, às 18h30. Você não pode perder, ali na Unibis Cultural, 5º andar, Rua Oscar Freire, 2500, São Paulo. Cara, aqui do lado, Rua Oscar Freire, 2500. Você pode confirmar a presença, que seria legal, né? Tinha um e-mail ali no banner. Exatamente. Você tem ele de cabeça? Tá ali, ó, beneditomariano@yahoo.com.br. Cara, você não pode perder. Você que mora aqui em São Paulo ou vai estar aqui em São Paulo, segunda, amanhã, na Oscar Freire, lançamento dessa obra aqui, que é mais legal ainda porque tem uma coletânea, né, de artigos, estudos, que esse camarada, que é a minha referência, bom, se fosse só a minha, tava bom, né? Referência de muita gente em relação à segurança pública, viu? Benedito Mariano, bom, a gente falava aqui sobre essa... a primeira proposta, né, que é essa questão de se criar, né, que isso você falava isso em 2006. Já propunha o Ministério.
já propunha o Ministério. Foi ponto de discussão e proposta, né? O presidente Lula... Na campanha propôs. Agora, né? Nessa campanha aqui do Lula 3 propôs, continua não andando. Próximo ponto que a gente poderia avançar, né? Conforme, né, a tua visão em relação à segurança pública. Além da criação, a desmilitarização da Polícia Militar, o que mais que a gente poderia falar? Pois é, no projeto do SUSP original, que eu te falei, havia 3 propostas fundamentais condicionais. As PMs deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Tá. Para mim, isso é sinônimo de desmilitarização. Tá. Estabelecer o princípio do ciclo completo da atividade policial. No Brasil, nós temos meias polícias. Uma polícia só investiga, outra só faz policiamento ostensivo. No mundo inteiro, essas duas atividades é parte inerente de polícia, de uma única polícia, de várias polícias, né? Então, o ciclo completo é fundamental, porque isso é herança do período em que nós éramos império, né? E rever o inquérito policial, né? Que o inquérito policial brasileiro, ele é datado de 1871, quando houve quando houve uma reforma judiciária do Império. Essa reforma que estabeleceu o Instituto do Inquérito Policial é exatamente igual hoje, né? Então, essa tribo, como diria o Gabriel Pensador, é atrasada demais. Então, quando fala reformar as polícias, é o mesmo preconceito com a reforma agrária, né? Todas as democracias liberais fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos, no século XIX... Não é coisa de comunista, não. Não é coisa de comunista. No século XIX, os Estados Unidos já fez reforma agrária. Aqui é um palavrão, aqui parece que é coisa de comunista, né? Bom, depois do Bolsonaro, né, tudo é comunista. Tem gente rezando para pneu, né? Quer dizer, nós fomos para outro lugar. É outro lugar. Mas, então, precisa, a partir de criar o Ministério, estabelecer quais são as principais reformas, e aí cabe à União estabelecer, encaminhar para o Congresso Nacional e enfrentar o debate, né? Por exemplo, eu, como secretário de Diadema, que era uma cidade da Grande São Paulo, eu dialoguei umas 3, 4 vezes com o presidente da Federação Nacional dos Oficiais Estaduais da Polícia Militar. Pensamos exatamente igual? Não, mas o diálogo possibilita estabelecer alguns pontos de convergência. Por exemplo, eu acho que as grandes federações das polícias militares não é contra mudar a Constituição para as PMs deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Então, a cultura de capitão do mato, que ainda está presente, né, de caçar pobres e negros, né, fundamentalmente pobres negros, né, com a justificativa agora de que estamos enfrentando o grande crime, está aí o envolvimento com o grande crime, né, a operação Escudo, que vitimou mais de 80 pessoas, tragédia. Não enfrentou o crime organizado, isso é uma falácia, né? E não temos nem provas objetivas para comprovar que a grande parte das ocorrências não houve confronto, se não todas, né? Porque, apesar de São Paulo ser o estado que mais adquiriu câmeras corporais, acho que tem 11 mil, na Operação Escudo, que participaram cerca de 600 policiais, 99% não usavam câmeras corporais. Ou seja, na maior operação... E não saíram correndo com a sirene, não, para ir lá, não. Saíram de São Paulo com data, horário marcado, preparados, etc. Não usavam propositalmente. Exatamente. Então, no estado que mais comprou esse equipamento, porque... No governo Tarcísio faz uma operação dessa e a maioria absoluta não usa as câmeras corporais. Que ele foi crítico. Pois era uma proposta de governo dele de não utilizar. O discurso dele de que quando é questionado sobre a letalidade policial, pode ir na ONU, pode ir onde quiser, que eu não ligo. Liga da Justiça, Liga da Justiça. Isso
acaba, direto ou indiretamente, contribuindo com a ação mais violenta na ponta. Né? O atual secretário Derrite, numa formação de oficiais, se não me engano, há um mês, 2 meses, fez um discurso de que os maiores defensores de direitos humanos no estado de São Paulo são os policiais. Eles querem resignificar. Isso, ele acaba dizendo o seguinte: continue fazendo exatamente o que estão fazendo. Né? Então, a política hoje... Eu fui ouvidor da polícia há 7 anos. Pois é, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. A maioria absoluta dos policiais militares são vocacionados para a função de polícia. Né? O que faz a polícia, né, no cotidiano da sua atividade de rua, né, depende muito da orientação e das diretrizes do governo. Né? O governo hoje estabeleceu uma política da polícia ser mais violenta, e não é por acaso que aumentou cerca de 70% os casos de letalidade. Eleitoralmente, pode ser até que ele ganhe, porque para as pesquisas tem gente que aprova isso desde quando não chega na sua família. Tudo bem que é a Paraná Pesquisas, né? O Instituto Paraná. Que gosta muito dessa turma. Sim, não, né? Mas eu acho que você está correto, eu fiz aqui uma piada, mas eu acho que você está correto, porque eu mesmo vejo muita gente, assim, aliás, né, foi bom a gente falar sobre isso, Benedito Mariano, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo agora, com essa deformação da informação, as fake news. O governo acabou de levar um baile agora, né, daquele moleque que é o Nicolas Ferreira, que gravou um vídeo, né, falando sobre essa questão da taxação do PIX, etc. Mas isso, se a gente olhar com lupa essa história, a gente vai chegar talvez aí, e esse governo do Tarcísio, ele ilustra muito bem a estratégia de comunicação, e por isso que ele tem uma aprovação e a gente não consegue criticá-lo em relação à sua política de segurança pública. A gente não consegue. A gente critica, agora a opinião pública já está formada. Tem muita gente que, ok, porque ele tem uma estratégia de comunicação pensada, coisa que o governo federal não tem. Né? E a questão do PIX mostra isso. E eu acho que essas duas situações, elas se conversam, não só pela questão do fake news também, mas uma marca de governo. Né? E o que a gente está falando aqui, o calcanhar de Aquiles, né, do campo progressista, da esquerda, que é isso. Essa questão do PIX, ela nada mais é, essa normativa, uma forma de atacar o crime organizado. Exatamente. Não é isso? Os caras regularizar para não ser usado pelo crime. Não tem nada a ver com taxação do PIX, mas o fake news ganhou. Exatamente. Agora, por que ganhou? Porque nós não comunicamos. Exatamente. Houve um erro de comunicação. Por que o Tarcísio, ele não leva pau na comunicação? Porque ele já se antecipou e ele vem falando assim, às vezes eu vejo notícia, o cara fala assim, Tarcísio demite policial que matou 3 pessoas, aí você olha em 2019. Aí você fala, cacete, mas esse cara não era governo. Quem demitiu foi a justiça. Só que ele usa isso para plantar na opinião pública, né? E eu não estou propondo, evidentemente, que a gente faça esse tipo de coisa, porque, né, é isso que nos difere. Agora, no caso do PIX, não ter comunicado antecipadamente que essa seria uma ação que iria nos ajudar a combater, né, o crime organizado, por exemplo, é um erro. Foi um erro. Então, eu acho que o Tarcísio, pegando esse exemplo, a gente está aqui gritando. Eu estava falando com um amigo, Gerald Thomas, um diretor de teatro que mora em Nova York, antes da gente começar o programa, e ele me ligou desesperado, mas me explica, né? E eu estava explicando para ele, e eu falei, cara, teve aqui a Operação Verão, que mataram 80 pessoas. Ele falou, não, você está brincando, ele não sabia. Em menos de 2 meses. Eu falei, cara, sabe, é surreal. E o cara continua, né, tendo a opinião pública, porque, evidentemente, o governo do Estado anuncia em todos esses jornalões e na mídia tradicional, muita gente não quer muito se expor e aceita o clipe de notícias chegando que a Secretaria de Comunicação do Estado manda e vai publicando. Né? Então, eu passo um pouco por isso. São 2 erros estruturais que a gente comete, viu? Mas eu diria que a resposta
por exemplo, desse caso absurdo, de novo voltando aqui a morte, a execução em Cumbica, a resposta do governo estadual, do Tarcísio, do secretário, foi protocolar. Foi protocolar. Todos os casos graves envolvendo as polícias de São Paulo, já a assessoria de imprensa terceirizada já tem o protocolo. Sim. Não pactuamos com desvios de conduta, blá, 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 blá. Não pactuamos com desvios de conduta. Isso é protocolar. Né? Isso aqui é uma crise. O caso mais grave acontecido no estado de São Paulo envolvendo crime organizado, e a resposta é como se fosse uma coisa banal. Sim. Não pactuamos com desvio, a PM está apurando, né? É uma vergonha. E passado algum tempo, a gente se descobre que foi um agente do Estado, que atirou. Que atirou, né? E muitos outros envolvidos. Né? E quando a gente está falando de agente de Estado, que uma coisa que me impressionou muito, viu, professor, foi o seguinte: o cara é da ativa. Da ativa. O cara da ativa. Provavelmente estava em algum camburão andando por aí, policiando um dia antes. Mas a maioria, acho que, se não me engano, são 15 policiais militares que estão sendo investigados, 15 ou 20, todos da ativa. Sim. Né? Policiais civis também da ativa. Né? Não estamos falando de reserva. Então, é por isso que eu digo, se não tiver um freio aqui, há um processo de milicialização institucional. Institucional. É uma milícia institucional que está virando a polícia militar histórica, onde a maioria absoluta dos policiais, volto a dizer aqui como cidadão e como ouvidor, a maioria dos policiais militares são vocacionados pela função. Ou seja, são vocacionados pela função e gostam da polícia, gostam de ser polícia. De ser polícia. Sim. Jogar o cidadão da ponte não é polícia. Né? Executar um estudante a queima-roupa não é ação de polícia. Isso é ação com característica de milícia, e isso é muito grave, e eu espero que as coisas cheguem aos organismos internacionais para ter um olhar mais crítico sobre a crise aqui em São Paulo, e que o governo federal assuma efetivamente estabelecer uma política nacional de segurança pública a partir da PEC encaminhada pelo ministro Lewandowski. Benedito Mariano, eu adoro conversar com você, porque você é uma aula, cara. E eu vou começar hoje, quero já começar te agradecendo aqui o presente ao meu querido amigo Dom Ernesto, com um abraço fraterno, Benedito Mariano, segurança pública. Aqui tem o prefácio do Tarso, né? Tarso Genro, que é um quadro também da política. É uma alegria, uma satisfação o Tarso fazer o prefácio desse livro. Tem um artigo com ele, com outras pessoas, que eu vou presentear lá no dia. 9 artigos eu fiz com outras pessoas. E uma delas com o Tarso Genro, com o Valfrido, que é o presidente do Instituto, que eu tenho a honra de coordenar o Núcleo de Segurança Pública na Democracia. E é isso, é uma construção coletiva. Esse livro é uma demonstração de que nós já propusemos muita coisa. Né? Muita coisa. E nos últimos 40 anos, pelo menos nos últimos 30 anos. O nosso calcanhar de Aquiles é transformar o que nós já propusemos, nós, a esquerda e o campo democrático, em política pública efetiva, enfrentando a extrema-direita e indo para o debate, né? Fazendo política de segurança pública. Nós nos omitimos de fazer política de segurança pública, e essa é uma das razões pelas quais a extrema-direita voa tranquilo nesse tema. Professor Benedito Mariano, dia 27, amanhã eu estarei lá. Coloca o banner de novo, por favor, aqui para a gente divulgar. Você que mora em São Paulo, ou estará em São Paulo, ou está em São Paulo, amanhã, 27 de janeiro, a partir das 6h30 da tarde, ou seja, já da noite, ali na Unibis Cultural, 5º andar, na Rua Oscar Freire, 2500 em São Paulo, o lançamento dessa obra maravilhosa, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Sabe que, com essa questão essa crise que deu aí essa semana, do PIX, o governo volta atrás, eu vi muita gente
criticando o governo, que às vezes parece que a gente está num fla-flu também, né? Parece que é uma torcida de cá, uma torcida de lá. Fala, o governo não devia ter voltado atrás e etc. Baseado na análise que eu fiz, lendo os comentários e assistindo vídeos de youtuber, etc., por aí, eu sugiro que vocês leiam mais, né? Para entender, né? Como aqui, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático é a segurança pública. Aqui estão as razões. Eu garanto a vocês que, do ponto de vista da comunicação, nós também temos muita coisa interessante para a gente poder reivindicar e discutir e etc. Benedito Mariano, querido, muitíssimo obrigado. Eu estou feliz demais de te ver. A gente se encontrou na campanha do Guilherme Boulos aqui a última vez, você na luta. Coordenei o programa dele. Uma pena, a gente ter uma perdido pena, essa uma eleição. pena. Mas É um grande quadro. E espero um dia ele ainda ser ou prefeito, ou governador. Né? É novo. É um grande quadro, eu gosto muito do Boulos. Muito bem. Obrigado, Benedito Mariano. Amanhã a gente se vê. Na Oscar Freire. Obrigado você demais. Chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Espero que nossos gestores públicos tenham acompanhado o nosso bate-papo de hoje, que é de fundamental importância se quisermos uma sociedade menos bárbara, mais democrática. Hoje, dia 26 de janeiro, a filósofa, professora, escritora e ativista política, com letra maiúscula, Angela Davis, completa 81 anos de uma vida que são muitas. A ex-militante do Partido dos Panteras Negras diz que, abre aspas, temos que libertar mentes tanto quanto libertar a sociedade. É isso. O programa que nós aqui da TVT produzimos com muito amor pretende justamente contribuir nesse sentido e com isso, através do conteúdo de nossos convidados, como Benedito Mariano. Queremos despertar a reflexão em cada um de vocês aí do outro lado da tela e libertar nossos pensamentos de amarras que muitas vezes nem sabemos que temos. Um beijo enorme e até a próxima e amanhã nesse coquetel aqui. Valeu!